Nas últimas semanas, a Justiça Eleitoral penalizou vários sites de notícias, páginas em redes sociais e pré-candidatos de Parauapebas por divulgarem informações caracterizadas como propaganda eleitoral negativa e antecipada. Essas decisões já são resultados das mudanças aprovadas no Congresso, que passaram a valer este ano e são aliadas ao combate à desinformação, principalmente as que são compartilhadas na internet. Sobre esse assunto, o portal F5 entrevistou a advogada Bruna Cananda para esclarecer as principais dúvidas em relação à divulgação de informações e orientar a população sobre os cuidados necessários para evitar responder a um processo na Justiça. Essas notícias falsas, elas tomaram as redes sociais, principalmente nas eleições de 2018, que as eleições de 2018 foram muito influenciadas por questões internas ao Brasil. Nós mesmos sabemos que tivemos eleições para os Estados Unidos. Então, essa onda de desinformação, de utilização desse tipo de ferramenta para angariar votos, para sustentar campanhas, foi muito utilizada na campanha de 2018. Antes desse período, a gente não tinha uma tipificação exata a respeito dessas fake news, dessa divulgação de notícias falsas. Havia uns tipos penais e tipos civis também, mas não algo direcionado a essa questão. Então, ano passado, em 2019, após a criação da CPI, de uma CPI da Fake News, que é uma comissão parlamentar de inquérito, para apurar notícias falsas advindas das eleições de 2018, foi constatado que houve a utilização de diversas ferramentas por conta dessas eleições de 2018. Então, surgiram cerca de 35 projetos de lei falando sobre isso. 2 projetos de leis, eles merecem mais destaque. Um deles é a Lei da Denunciação Caluniosa, referente às eleições, que é a Lei 13.645, e ela aumentou a pena nesse tipo de questão. As principais mudanças que podemos observar após a eleição de 2018 foram direcionadas às redes sociais e propagandas da internet. Por exemplo, páginas da internet e redes sociais, elas devem ser registradas. Então, o candidato, quando ele fizer seu registro de candidatura, ele já deve dizer quais são as suas redes oficiais para que a Justiça Eleitoral possa monitorar. E essa foi uma das mudanças ocasionadas por essas novas leis advindas a partir dessa CPI da Fake News. Além disso, as páginas de outras pessoas que são apoiadores políticos, elas não precisam estar registradas, mas elas devem ter o autor de forma identificável e eles não podem estar falando mal, difamando outros candidatos apenas para apoiar o seu candidato. Ainda, hoje, está tramitando no Congresso, mais precisamente na Câmara dos Deputados, uma PL da Fake News. É um projeto de lei de número 2630 de 2020. Ele já passou pelo Senado e agora está na Câmara dos Deputados. Esse projeto, ele visa criar mais ferramentas para coibir o compartilhamento e a difusão dessas fake news. Ele é conhecido como Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. E ele prevê uma série de ferramentas a serem utilizadas. Um exemplo disso seria que as redes sociais precisariam pedir dos seus usuários que eles identificassem, por exemplo, o CPF e o seu nome completo. E, além disso, as redes sociais poderiam excluir, sem prévio aviso, postagens que tivessem conteúdo de violência, apologia, a pedofilia e entre outros. Tanto os pré-candidatos quanto os candidatos posteriormente, após o registro de candidatura, como as pessoas físicas, elas sempre precisam estar atentas da onde essa notícia vem. Então, assim, a conscientização se refere à checagem da informação. Você não pode ser responsabilizado por conta de um crime se você não teve a intenção de cometer. Mas a Justiça entende que se você teve meios de pesquisar e saber se essa informação é ou não é verdadeira, você, de certa forma, já se responsabiliza pelo fato. Então, é preciso se atentar que tanto o autor da notícia quanto as pessoas que compartilham essa notícia, elas podem ser responsabilizadas. Então, mais precisamente, os pré-candidatos e, posteriormente, os candidatos propriamente dito, eles devem ter um filtro de informações. Eles não podem estar compartilhando ou postando todas as informações sem qualquer tipo de filtro. É necessário verificar de onde veio essa notícia, se essa notícia é realmente verdadeira, porque, como eu falei, a Justiça ela entende que, se você teve a intenção de divulgar uma notícia para prejudicar alguém, ou se você tinha meios de verificar se essa notícia era verídica ou não,
você, de certa forma, já se responsabilizou pelo fato. A partir do momento que você utilizou seu celular, sua rede social ou qualquer outro meio de difundir essa notícia, você já praticou o ato de forma dolosa. Você teve a intenção de praticar o ato, entendeu? Então, assim, a norma, ela também prevê vários combates à desinformação. Estão inclusos na resolução 23.610, que fala sobre a propaganda eleitoral, que o candidato a vereador, ele não pode, ele se responsabiliza por todas as informações postadas por ele na rede social dele. Porque, como eu falei anteriormente, as redes sociais oficiais do candidato devem estar no seu registro de candidatura. Então, qualquer tipo de notícia que sair nessa rede oficial, ou que ele fizer parte dessa rede, ele vai ser responsabilizado. Nesse tipo de grupos criados, seja em Facebook, WhatsApp, qualquer meio de rede social que tenha como finalidade a divulgação de informações, ou até mesmo venda, como nós temos grupos aqui do OLX, entre outros, sempre tem alguma informação política, eleitoral ou partidária. Esses administradores, eles não têm responsabilidade sobre todos os atos dos seus administrados, das pessoas que fazem parte desse grupo. Mas eles devem agir de forma a impedir ou coibir que informações falsas ou informações, mesmo que verídicas, mas não apuradas totalmente, como a prática de um crime que o acusado ainda não teve seu julgamento final. Então, esse tipo de informação, se ela não for impedida de ser divulgada ou for coibida pelo administrador, esse administrador pode ser responsabilizado. Não de forma direta, ele não vai estar ali como polo ativo da ação, mas de forma subsidiária. Por exemplo, eu estou no grupo do WhatsApp ou no grupo do Facebook e divulguei uma informação que todos sabem que é inverídica, apenas para prejudicar alguma pessoa. Se o administrador não vier conversar comigo e falar, olha, você não pode fazer isso, ou mesmo me tirar desse grupo do WhatsApp, ou fazer algum tipo de denúncia para a rede social, ele pode ser responsabilizado junto comigo por uma possível ação, caso essa pessoa que foi prejudicada pela essa informação falsa tenha conhecimento, porque na justiça eleitoral há o direito de resposta do prejudicado. Então, se esse prejudicado conseguir comprovar que aquela notícia é falsa, ou mesmo que todos sabem que é falsa e eu utilizei ela para me beneficiar, ou mesmo apenas para divulgar informações, eu também posso me responsabilizar como administrador, eu posso ser responsabilizado. As eleições de 2020 elas vão inaugurar um novo marco social em relação ao combate às fake news, tanto por essas medidas que já foram aprovadas, tanto por outros projetos de lei ou medidas que estão tramitando no Congresso hoje, tá? E podem ser sancionadas antes das eleições e entrarem em vigor por conta disso. Então, assim, uma dessas leis saiu em novembro de 2019, que ela aumentou o crime de denunciação caluniosa para 8 anos. Antes desse período, esse tipo de crime, quando você divulga uma informação que sabe ser falsa de um adversário com fins políticos, apenas para angariar uma vantagem, para conseguir uma vantagem, você pode ter uma pena de 2 a 8 anos. E antes, essa pena era de 6 meses. Mas por conta das eleições de 2018 e por todas essas coisas que aconteceram, essas informações falsas que foram divulgadas, essa pena aumentou, entendeu? Então, a partir de novembro, a pessoa que fizer compartilhamento ou postagem ou criar o conteúdo que seja notadamente falso, ela pode ser presa, cumprir pena de até 8 anos e pagar multa. Se for candidato, esse pretenso candidato, ele pode ter sua candidatura suspensa e também incorrer nessa pena de 8 anos e multa a ser paga à justiça eleitoral. Já no Código Eleitoral, foi instituído o tipo penal de divulgar na propaganda fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado. Esse crime é apenado com pena de 2 meses a 2 anos e multa. Então, além dessa denunciação caluniosa, que acontece quando há um crime ou outro tipo de fato, ainda há essa outra tipificação no Código Eleitoral. Porque as eleições, elas são regidas tanto pelo Código Eleitoral, quanto a lei das eleições, quanto as resoluções que são emitidas pela Justiça Eleitoral, com o fim de conscientizar o eleitorado, de dar instruções para o candidato da forma como ele deve agir.
Essa resolução que eu citei antes, a 23.610, ela justamente fala sobre a propaganda eleitoral e a propaganda gratuita no rádio e televisão. Então, lá está disposto todos os atos que os candidatos, os partidos, o eleitorado, ele pode fazer e como ele pode cair em uma possível pena e ter sua candidatura suspensa, ou até, após eleito, ter sua candidatura cassada. Essa mesma resolução que eu citei para você, a 23.610, é a resolução que trata dessas multas. A resolução no sistema do direito, ela nada mais é que um resumo das leis existentes, dos códigos existentes, num único documento. Então, ele junta todas as regras referentes a esse mesmo assunto que estão espalhadas nos outros documentos. E ela dá instruções acerca disso. Então, essa pena ela já vem do Código Eleitoral, que é uma pena de multa, como você mesmo falou, que vai de R$ 8.000 até R$ 50.000. Então, um candidato que fizer a utilização, divulgação ou qualquer outro meio que seja vedado pela resolução ou pelo Código Eleitoral, ele pode culminar em multa. Essa multa, como que ela é definida? Por exemplo, o candidato, seja prefeito ou a vereador, ele pode fazer a utilização de suas redes sociais, mas ele não pode fazer a utilização de propaganda paga nas redes sociais, apenas o impulsionamento. Então, por exemplo, se eu fizer uma utilização de uma propaganda paga e eu for denunciado e for culpado, se eu utilizei o valor de 20 mil, por exemplo, eu vou ter que pagar a mesma multa no valor de 20 mil reais. Quando é a divulgação de fake news, a Justiça Eleitoral ela vai definir qual foi o alcance dessa notícia. Se foi um alcance maior, a multa será maior. Se for um alcance menor, a multa será menor. Mas tanto essa pena de multa quanto a própria pena de suspensão da candidatura ou de prisão, elas estão previstas no Código. E elas podem ser aplicadas em conjunto ou de forma separada. Quando esse tipo de crime é praticado por jornais, rádios ou televisão, essa pena é dobrada, tá? E o valor da multa também. Porque entende-se que a imprensa, por ter já um notório conhecimento da situação, ela tem mais possibilidade ainda de verificar da onde vem a informação, a origem da informação, e verificar se essa informação é ou não é falsa. Então, deve ter muito cuidado, tanto dos candidatos, pessoas físicas e principalmente a imprensa, por ter uma influência maior sobre o eleitorado, de verificar a origem dessas informações. Porque a maior parte dessas leis, ela fala objetivamente nesse sentido. Se você sabe que a notícia é falsa, você não deve compartilhar essa notícia, para que ela não se espalhe ainda mais. Então, você deve sempre verificar qual é a origem da notícia, entendeu? Esse projeto de lei, ele prevê o rastreamento de mensagens. Por exemplo, se você fez uma distribuição, um compartilhamento de uma mensagem com muitas pessoas, essas redes sociais devem guardar esses dados por mais de 3 meses, tá? São os metadados, que são as informações do horário que você compartilhou, com quem você compartilhou, o IP do seu documento. Então, estão sendo criadas várias ferramentas para ajudar nessa questão. Então, a população, no geral, deve ficar atenta a isso. Porque mesmo que eu não tenha criado a notícia, eu apenas compartilhei no meu grupo do WhatsApp, eu posso ser responsabilizado por isso. Então, a população, no geral, deve tomar muito cuidado em relação a isso e se conscientizar que as fake news, elas nos prejudicam muito. Porque o nosso papel como sociedade é eleger um governante que irá nos representar lá no Congresso ou na Câmara dos Vereadores ou na própria prefeitura, para realizar projetos que vão beneficiar toda a população. Então, se eu voto em um candidato que divulga fake news ou que tenha utilizado delas para prejudicar outro candidato, eu estou me prejudicando também como sociedade, porque eu não terei o retorno que eu deveria ter em projetos, em construção de escolas, em construção de hospitais. Então, a fake news, ela tem ela prejudica toda a população e prejudica não só ali naquelas eleições, não prejudica não só os candidatos, mas no geral, como eu mesmo falei. Fique ligado no Portal F5. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube.